Nessa segunda-feira chuvosa. 10 horas e 32 minutos. Análise política com Orion Teixeira. Olá, Orion, muito bom dia para você. Bom dia, Luciana, Lucas, Murilo e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Prazer sempre todo nosso, viu, Orion? Orion, definidas algumas posições, conversas são ampliadas para consolidar candidaturas. Qual é a movimentação aí, não só nesta segunda-feira chuvosa, né, mas ao longo dos próximos dias? Pois é, Luciana, cada dia um movimento novo, sem se configurar necessariamente uma novidade, um fato novo nesse processo eleitoral, mas é para destravar aí as conversas, assim como o trânsito aí de Belo Horizonte. São conversas que acontecem diante de possíveis cenários, afinidades e chances de agregar apoios e votos, e ganham interesse maior quando podem repercutir aqui na política mineira, né? Na sexta-feira passada, por exemplo, tivemos um registro aí de um encontro que com certeza não foi casual, entre o ex-presidente Lula do PT e o secretário e articulador político do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD. Vazou então aí que o encontro desse Adalcléver Lopes com Lula em São Paulo. E as alianças prováveis para a sucessão presidencial, mas é claro que mexe também com o tabuleiro aí estadual. Para Minas Gerais, a grande aposta de Lula é ter uma aliança com Calil em Minas Gerais, seja formal ou informal, de maneira que os palanques possam ser os mesmos. Isso já aconteceu aqui por 2 ou 3 vezes, Luciana, quando Lula foi candidato pela primeira vez e na sua reeleição. E em seguida, depois com a primeira eleição de Dilma, também do PT. Alguns devem se lembrar aí do que foi chamado de Lulécio, Dilmazia, que seria então uma combinação informal das candidaturas de Lula e Aécio em 2002 e 2006, e quando o Tucano também se elegeu se reelegeu como governador. A tática se repetiu na primeira eleição presidencial de Dilma Rousseff e a primeira, a governadora de Antônia Anastasia, que era do PSDB, hoje está no PSD. Os caminhos entre eles não seguiram pela convergência, como sabemos, ao contrário. Aécio e Anastasia comandaram depois o impeachment da petista, depois que o primeiro foi derrotado por ela na disputa presidencial aí de 2014. Em todos esses casos, o PT teve candidato a governador e dessa vez não deverá ter, ou se tiver, não está no momento aí, digamos, competitivo. O que vazou do encontro, então, de Adalcléver e Lula foi apenas essa parte, digamos, nacional, presidencial, sobre a possibilidade do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, hoje no PSDB, mas com malas prontas para migrar para o PSD, do mesmo partido de Alexandre Calil, e tentar ser, quem sabe, o candidato a vice de Lula. No plano B, fala até assim no nome de Pacheco, senador Rodrigo Pacheco Mineiro, que é presidente do Senado e também está no partido de Calil, o PSD. Da parte de Bolsonaro, tem-se a filiação dele ao PL e agrupamentos ali de aliados em seu entorno, sem aberturas para outros partidos que não estejam no campo político deles. Sérgio Moro, o ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça, está se movimentando também. Já flertou com o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, que venceu as prévias, e depois encontrou-se com o derrotado nas mesmas prévias, que é o governador gaúcho Eduardo Leite. Tudo somado, Luciana, nada de concreto, mas a fase agora é essa mesmo, de muita conversa para destravar esses cenários da disputa que se avizinha e cada vez aí mais rápido, né? Exatamente. Agora, Orion, em relação aos sindicalistas, né, ou pelo menos 4 deles conseguiram recuperar o mandato após terem licença cassada pelo governo aqui do estado. Isso deve ser uma tendência para todos os outros? Qual é a sua avaliação? É possível que sim, viu, Luciano? Que a partir de hoje vence aquele prazo dado pelo governo Zema para que 21 sindicalistas abandonem o exercício da atuação sindical para a qual foram eleitos por suas categorias de servidores públicos e voltarem então ao trabalho. As lideranças sindicais reclamam perseguição por fazerem oposição a projetos do governo, em especial aí na área fiscal, como a adesão do Estado de Minas ao regime de recuperação fiscal do governo federal, que é um programa destinado a estados quebrados. De acordo com a decisão da secretária de Planejamento, Luísa Barreto, eles devem retornar nesse dia 6 de dezembro às suas atividades nas secretarias onde estão lotados. Porém, então, 4 deles conseguiram liminar na justiça, outros estão fazendo o mesmo para que sejam liberados
e manter então a atuação sindical. Conquistaram ou reconquistaram esse direito as servidoras públicas Marlene Aparecida Chaves Gonçalves, que para atuar junto à Federação Interestadual dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais. Aline Riza dos Santos, para exercer mandato eletivo sindical dela junto à Confederação Brasileira de Trabalhadores de Policiais Civis, Cobrapol. Tatiana Pires Botelho, como diretora da Confederação Nacional de Carreiras e Atividades Típicas de Estado, e o servidor Vemerson Silva de Oliveira, que atua na Federação Interestadual de Policiais Civis. Então, a tendência é de outros também reconquistarem esse direito e, paralelamente, a Assembleia Legislativa deverá votar uma PEC que garante na Constituição Estadual o direito que já foi consagrado aí na Constituição Federal. Perfeito, Orion. Segunda-feira de tempo chuvoso, mas a política, as coisas estão fervendo, né? Vamos aguardar então e a gente volta a se falar na quarta-feira, combinado? Combinado, um abraço para você, todos os ouvintes da Band News. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façam um bom